Olá pessoal, a paz do Senhor. Estou aqui para compartilhar mais uma palavra de vida com você. E o tema de hoje é: encontre satisfação na presença de Deus. Amém? Bom, quero começar falando sobre uma pessoa que nos ensina muito, que é Moisés. Dentre várias coisas que a gente pode falar da vida dele, eu quero focar em duas coisas. Uma é, através da vida dele a gente percebe que Deus é um Deus de detalhes e Ele ama, Ele gosta que a gente o obedeça nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, Deus se preocupa com isso. Até ouvi alguém dizer uma vez que a linguagem de amor de Deus é a obediência, e realmente a gente vê isso na Bíblia. Deus, o quanto Ele se agrada com a obediência. Então, Moisés, num certo episódio, ele não falou algo da maneira que o Senhor mandou ele falar, não fez da maneira que o Senhor mandou ele fazer. E por conta disso, ele perdeu de entrar na terra prometida. Ele não perdeu a salvação. E na nossa vida, às vezes por conta do nosso temperamento, igual aconteceu com ele ali no momento perdeu a cabeça e não fez as coisas do jeito que deveria fazer, na maneira que Deus queria. Quantas vezes a gente não pode cair nesse mesmo erro de perder ali por um momento, uma falta de paciência, e a gente fazer as coisas de um jeito que não agrada a Deus. Então a gente tem que ter muito temor, porque isso pode não levar a gente a perder a salvação, mas pode fazer a gente perder de viver alguma promessa de Deus, de entrar na terra prometida. E ali, no último capítulo de Deuteronômio 34, 4, o Senhor fala: esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhes disse que a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Quando a gente lê, a gente fica assim, né? Um pouco triste por Moisés. Mas logo ali no 10, versículo 10, diz assim: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Meu Deus, quando eu leio esse versículo eu falo, ainda que o Senhor fala no meu coração, ainda que ele não tenha vivido a promessa, meu Deus, como ele deve ter morrido satisfeito por poder ver Deus face a face, por ter um relacionamento tão profundo e tão íntimo como ele tinha. E assim, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não podemos vê-lo face a face como Moisés teve esse privilégio. Mas nós podemos nos relacionar, ter intimidade. E não há nada melhor do que a presença de Deus. Não há promessa, não há propósito que possa nos satisfazer mais do que viver a presença de Deus, viver com Ele. E assim, é bem verdade que a gente só pode viver mesmo, cumprir o propósito se estiver com Ele. Mas muitas das vezes a gente tem que ter o cuidado para não focar tanto na promessa. Isso virar uma distração e a gente diminuir a nossa intimidade, a nossa busca com Deus, por não estar satisfeito de ter a presença dEle, mas estar só focado na promessa, nos presentes. Amém? Então, eu quero deixar para você aqui que a maior satisfação do que viver o propósito é a satisfação de viver a presença. E se Deus te dissesse hoje, você vai morrer e não vai viver o propósito, não vai entrar na terra prometida, não vai cumprir a promessa, você vai amá-lo mesmo assim? Para pensar hoje o que é mais importante para você, a promessa ou a presença? É muito fácil a gente falar, é a presença, mas no dia a dia, quando as circunstâncias estão difíceis, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente planejou, que a gente achava que era o melhor para nós, para a nossa família, é aí que a gente vê se a presença dele basta, se a confiança está nele, se ele é suficiente. Porque muitas vezes a gente planeja algo pensando que é o melhor, que é a vontade de Deus, por mais que algo seja muito bom, às vezes não é o melhor para você, para um filho seu, naquele momento. Por isso é importante a gente estar em constante intimidade com Deus, porque nem tudo que é bom é vontade de Deus pra gente naquele tempo. Então, quando a gente ora e pede, Senhor, nos direciona, qual é a tua vontade? E Ele nos dá essa direção.
a gente precisa ser fiel e obedecer, ainda que a gente não ache, a gente não concorde, não ache que seja o melhor, que na nossa visão humana não pareça ser o melhor, mas se Deus está falando que é o melhor, obedeça, obedeça. Obedeça, confia na presença de Deus, confia nele, confia na intimidade que você tem com ele e busque obedecer, amém? Porque com certeza ele quer que você viva, ele prometeu, porque ele quer que você viva, mas ninguém vive promessa sem obediência, sem cumprir princípios. Então nós precisamos aumentar o nosso temor para obedecê-lo, como diz na palavra dele, com tudo conforme ele disser. Tudo conforme ele diz. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes, sempre foi, desde o início. E ele é o mesmo. Amém? Então, que nesse momento, quando você for parar para orar, lembra da última direção que Deus te deu. Se você está obedecendo da forma que ele quer, não da sua forma. E confia. Confia nele, porque lá na frente você vai entender. Amém? Não adianta a gente pedir a direção e quando ele der a gente resistir para obedecer. E só a intimidade com Deus que nos dá paz, nos dá descanso para confiar, para obedecer. Amém? Encontre satisfação na presença dele, porque assim você verá que não importa as circunstâncias, você sentirá paz, você saberá que por mais difícil que esteja, ele está no controle, ele vai te conduzir. Ele vai te dar direção, ele vai prover. Amém? Então encontre satisfação. Escolha sempre a presença. Tira os seus olhos, às vezes, das coisas. Não foque tanto naquilo que você, às vezes, não deixa que aquilo que você tanto almeja alcançar se torne uma distração. Amém? Que ele seja o foco. Não os presentes, não a promessa, mas ele. A presença. Amém? Fique com a presença. Escolha sempre a presença. Deus te abençoe.